Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada. Olá, boa noite, meu povo! Você já declarou hoje? Se não declarou, pega essa oportunidade dessa noite. Eu declaro junto com você. Senhor, eu declaro na minha vida, na vida desse ouvinte que está aqui agora. Eu declaro bênçãos, eu declaro uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Eu falo para vocês, né? Não deixe que essa voz vai ficar ecoando. Já declarou hoje? Para quem não me conhece, eu sou a Vivi Fernandes. Estamos começando o nosso programa A Carta da Virada. A Carta da Virada ela acontece todas as quartas e quintas-feiras, às quartas 19h35, quinta-feira às 19h35, nós estamos aqui juntinho. Você pode estar passando agora, tá colocando na rádio, já se fica aqui sintonizado que você vai ter uma pitada dessa noite nesse programa super especial que nós temos. E olha só, quer conhecer um pouquinho mais sobre a minha história? Quer conhecer um pouquinho mais sobre como eu cheguei aqui na rádio? Quem é a Vivi Fernandes? Eu tive o privilégio de ser entrevistada pela CEO aqui da rádio, que é a Elis. Pode ir lá no YouTube, ficou lá gravada a nossa entrevista, Vivi Fernandes, que veio falar um pouquinho de quem sou eu, como eu vim parar na rádio, por que eu sou empreendedora, todas essas questões. E a Carta da Virada nada mais é para que traga todas as quartas e quintas-feiras uma palavra do Senhor, para trazer para as nossas vidas, a forma com que nós estamos conduzindo a nossa vida. O dia é tão corrido, tantas coisas, e às vezes uma palavra que chega de uma forma diferente, ela faz a diferença na nossa vida. Ela faz uma transferência de virada de chave. Por isso que ele se chama a Carta da Virada, porque muitas pessoas já tiveram essa oportunidade de virar a chave da sua vida. Viviane, mas muda da noite para o dia? Claro que não, mas existe uma construção, existe um processo e existe a dedicação que nós temos, principalmente na nossa vida cristã. O que nós temos feito? Como nós temos chego à intimidade com Deus? Tudo isso é um processo, não existe um posse de mágica, vamos colocar assim, um passe de mágica, mas existe relacionamento com Deus. Existe relacionamento de eu querer ter mais do Senhor. Então assim, hoje a gente tem uma vida, todo mundo tem 24 horas. Mas você já parou para pensar o que você tem feito dessas 24 horas? Como você tem conduzido essas 24 horas? E muitas vezes nós nos deparamos reclamando, porque eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo. Mas nós temos que entender, como cristão, que nós só temos essa vida. E que nós temos que fazer algo para alegrar o nosso Pai. E como nós descobrimos o que alegra? Lembra daquela passagem que diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando você descobre que quando você busca o reino, é tudo que você vai fazer, o propósito seja reverter ao reino de Deus. Quando essa ficha virou na minha mente, gente, que às vezes a pessoa pode ficar pensando, mas eu tenho que pagar conta, mas eu tenho que fazer isso, como eu vou buscar o reino de Deus primeiro? Lembre-se que você é a carta de Cristo nessa terra. Lembre-se que tudo que você vai fazer, ele tem que estar em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo. Eu sou empreendedora, junto com meu esposo, meu sócio, nós somos responsáveis pelo buffet Visane. Aproveitando, entra lá na nossa página, Visane Gastronomia. Visane com Z, tá? Visane Gastronomia. Quando eu entendi que o meu trabalho era servir as pessoas e era chegar até as pessoas com os nossos produtos, com os nossos alimentos, eu falei, poxa vida, eu tenho uma oportunidade de abençoar o alimento em nome de Jesus, para abençoar a vida das pessoas. E aí eu entendi que eu não vendo festa, eu trabalho com sonhos, eu trabalho com pessoas, eu sirvo pessoas. Então, todo custo, todo faturamento que entra dentro da empresa tem uma parcela que ela vai destinada a pregar o evangelho.
ela vai destinada como a minha coleta. Então, assim, eu estou me preocupando com o reino. Porque às vezes você pensa que você tem que fazer de uma forma que você tem que parar tudo e só servir, só pregar. Mas lembre-se, a palavra diz que cada um tem o seu ministério. Os dedos da mão não são iguais, mas se juntando todos têm o mesmo objetivo. É nessa linha que nós temos que ter um culto racional. Entender que forma que eu posso procurar o reino de Deus primeiramente. Inclusive, já vou dar um spoiler. Amanhã, quinta-feira, às 19h35, é o quadro Pergunte ao Pastor. E uma das questões que nos pediram para falar sobre o dízimo e a coleta, você sabe qual é a diferença? Esteja sintonizado aqui amanhã, às 19h35, que Pergunte ao Pastor vai estar respondendo essas questões. E aí, quando eu entendi, que eu falei, meu Deus, eu consigo, além de atingir as pessoas que o Senhor vai colocando no meu caminho, com o meu alimento, abençoando a vida delas, eu também tenho a oportunidade da remuneração de ajudar a comunidade a pregar o evangelho para outras pessoas. E assim você vai identificando dentro da sua habilidade, do que você está fazendo para servir o Senhor. Porque Ele foi o maior que nos ensinou como servir. Olha que coisa. Quando eu falei, meu Deus, até o meu trabalho é servir. Então, qual é a forma que você está conduzindo? Talvez a gente reclame e fale que não tem um tempo para fazer a obra, mas a gente faz a obra onde nós estamos. Nós colocamos Ele em primeiro lugar aonde nós estivermos. Quando o seu objetivo é o reino, quando o seu objetivo é agradar ao Senhor. E eu recebi essa semana, eu até coloquei aqui para vocês sugestões de temas, se vocês quiserem, para que a gente debata, a gente converse mais sobre isso. Entra no meu Instagram, é Viviane Fernandes, o número 0. Viviane Fernandes com S, número 0. E veio, através do meu Instagram, essa sugestão que nós falássemos sobre isso, porque pouco é falado. E eu vou citar essa pessoa que entrou em contato conosco, juntamente com um versículo bíblico, que eu quero compartilhar com vocês, que está em Hebreus, capítulo 13, verso 3. Mas eu vou ler até o 1, 2 e o 3. Então, o que nós estamos aqui falando? Você que sintonizou agora na rádio, você está no programa Carta da Virada, com a Vivi Fernandes. Todas as quartas e quintas-feiras nós estamos aqui às 19h35. Quer interagir? Entra no meu Instagram, Viviane Fernandes 0. E agora, gente, tem canal do YouTube também, viu? Canal do YouTube, TikTok. Pensa nisso. Viviane Fernandes, todas as plataformas. Você pode digitar Viviane Fernandes número 0. Tudo. O YouTube, o canal do Instagram, o TikTok. Então, você quer interagir com a gente? Pode colocar lá que eu vou estar respondendo. A nossa equipe vai estar lá de plantão. Inclusive, já vamos começar a falar sobre o meu evento presencial que nós vamos fazer no dia 17/4 em São Paulo, que é a Carta da Virada, a segunda edição. A primeira edição foi fora de sério. Mas voltando aqui para a palavra, entenda dentro do seu núcleo o que você faz, como você está fazendo. A sua prioridade está sendo o reino de Deus? Ah, Viviane, onde eu trabalho, todo mundo já sabe que eu sou cristã e eu não consigo falar nada, o pessoal uns não aceita. Continue fazendo a sua parte. A palavra diz que nós somos a carta de Cristo. Todos os momentos, os nossos movimentos, os nossos comportamentos, as pessoas estão vendo. E a palavra em Hebreus capítulo 13, verso 3 diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade. Porque, deixa eu até abrir aqui, peraí. Porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Isso aqui é muito forte, porque ele fala para que a gente se coloque no lugar das pessoas.
E quem entrou em contato comigo, sugerindo, e sobre esse tema que eu estou abordando aqui, é a forma de como a gente tem servido a Cristo, foi o pastor Rômulo e a Ana. Eles têm um trabalho, um projeto incrível, que até ele comentou, é pouco falado, mas é de extrema importância. Por quê? Porque nós fomos designados para pregar o Evangelho. Só que tem muita gente que não tem acesso a um cárcere, a um hospital. E ele acha que isso é muito distante da realidade dele. Mas está tudo bem. Como você pode fazer dentro da sua realidade? Do pastor Rômulo e da Ana, eles falando que eles têm um trabalho junto na capelânia da capital. É um trabalho que eles vão evangelizar nos cárceres, nos hospitais, nas fundações. Talvez hoje você pensa que você gostaria de fazer esse trabalho e não tem conexão com ninguém. Eis aqui, você que está me ouvindo. Pode ir lá no Instagram do pastor Rômulo e a Ana. Capelânia da capital. É um tema que realmente muitas pessoas não têm habitualidade. Eu me interessei bastante por isso, porque já teve um tempo atrás que eu gostaria muito de ter feito isso em asilo, só que logo veio a pandemia. E aí acabou fazendo outras coisas, eu comecei a colocar prioridade no Senhor de outras maneiras. Então, que a gente possa ter a consciência de que a palavra diz que é melhor aquele que serve. Quando você planta, você colhe. Quando você planta no servir de Deus, você vai colher em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida. Mas a palavra diz assim, que se nós esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis. Eu convido vocês a examinar as Escrituras, a examinar o que o Evangelho fala, através de Cristo, através do apóstolo Paulo, porque aqui a gente consegue trazer para a nossa vida do dia a dia. Nós não somos eternos nessa terra, mas existe um preço, existe um caminho leve e suave que o Senhor Jesus nos disse para chegar até a salvação. Poucas pessoas hoje se fala da salvação, fala da vinda de Cristo, alguns estão em alerta, falando sobre a vinda de Cristo, tá? E você está preparado? Você tem servido como na sua vida? Quando lhe pedirem quais são os seus frutos, o que você vai apresentar para Deus? Ou você vai falar assim para ele, Senhor, eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar, eu tinha que sustentar os meus filhos, eu tinha que cuidar da minha casa. Entenda. Não estou dizendo que você tem que parar tudo para servir, não é isso. É você encontrar dentro da sua vida a prioridade em servir a Cristo, porque isso é uma obrigação nossa, mas dentro da forma com que você tem vivido. Quando a gente fala que nós somos a carta de Cristo, eu sou a carta de Cristo aqui na rádio, eu sou a carta de Cristo onde eu fui hoje em Porto Feliz, numa estação de trabalho, eu sou a carta de Cristo onde eu faço o evento presencial, eu sou a carta de Cristo na minha casa. Eu tenho que ser a mesma pessoa. E todos os dias nós temos que ter a consciência de quem nos aperfeiçoa é o Espírito Santo. Mas nós temos que pedir para Ele. Nós temos que pedir o aperfeiçoamento todos os dias. E deixar com que a tribulação dos dias que acontece todos os dias, o dia mau ele vem para todo mundo. Todos os dias nós temos 24 horas, todas as pessoas têm 24 horas. E assim, não se limite, às vezes você pode falar. Às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho outra, eu não tenho oportunidade, eu não tenho outra que me sustente, eu não tenho... Você pode colocar vários obstáculos. A pergunta é, qual é o caminho da solução que você vai tomar hoje? Porque desculpa, a gente mesmo acaba nos sabotando. Entenda. Se você tem dificuldade de colocar algo para você fazer, faça uma agenda. Escreva. Coloque qual é a sua prioridade. Tem que ser quem? É o seu trabalho? Não, a sua prioridade tem que ser Cristo.
Ele fala para que a gente lançar todas as nossas ansiedades na mão dele. Ele fala para que a gente possa confiar nele. Ele fala que a gente tem que pensar no hoje. Amanhã, se for da vontade de Deus, se for da vontade dele, eu vou fazer isso, isso ou aquilo. Mas você tem que se planejar. Você tem que se programar. Você tem que dar o primeiro passo. Talvez você está numa vida, num trabalho que te toma tanto tempo que você não consegue congregar. Você acredita que isso veio do Pai, de Jesus Cristo? Que você não tem a oportunidade de estar junto com a sua família, junto de estar congregando na igreja que você vai, na comunidade que você vai? Ora para que essa situação mude. Tenha um autoconhecimento de você olhar para a situação. E qual que é a maior arma do cristão? É a oração. A oração. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso parece até clichê, mas é uma realidade. Qual que é a sua prioridade? O que você quer viver? O que você quer entregar? Aonde você quer viver? Só aqui? Ou a gente busca a salvação da nossa vida eterna? Examina as escrituras, porque o Senhor diz que lá tem e contém a vida eterna, o caminho, a verdade. Entende? Eu quero que nessa noite, você que sintonizou aqui, a gente está chegando no final desse programa, a Carta da Virada. Nós estamos falando sobre o servir do cristão. Que você pode sim mudar a realidade da sua vida. Mudar a realidade de como servir. Se você não tem desejo, eu gostaria muito de orar neste momento, para que o Senhor coloque o desejo no seu coração. Para que você abra o seu coração, tira todo o orgulho e siga o caminho de buscar primeiro as coisas do reino. Você quer seu pedido de oração? Você quer falar sobre temas? Entra lá no meu Instagram, Viviane Fernandes, com S0. Viviane Fernandes 0. Eu quero encerrar esse programa com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo da verdade. Jesus, o Senhor me deu voz para que alcançasse mais pessoas. Então eu te peço, Jesus, aquele que precisa ouvir essa palavra esteja sintonizado. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor quebranta esse coração, talvez com muita dor, que o Senhor vai nesse pai de família, nessa mãe de família que está me ouvindo, Senhor, com o coração ferido, com o coração triste, com o coração angustiado, porque não é essa vida que Ele quer, Pai. Que o Senhor transforme neste momento toda a dor em alegria, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Encontre essa pessoa neste momento, que ela consiga refletir, ouvir o Teu Espírito Santo, conduzindo ela para a salvação, conduzindo ele para a salvação, conduzindo essa casa, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego todos nas Tuas mãos, para a honra e a glória do Seu santo e precioso nome. Amém. Gente, um grande beijo. Entra nas nossas redes sociais, Viviane Fernandes 0, TikTok, YouTube, Instagram, tudo Viviane Fernandes 0. E eu te espero aqui amanhã, às 19h35, para ter mais um programa Carta da Virada. Pergunte ao pastor. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.